O derretimento rápido de gelo na Groenlândia e na Antártida muda a massa da Terra, alterando o eixo de rotação e movendo os polos. Dados de 1900 a 2018 mostram que as mudanças climáticas já deslocaram o eixo, afetando GPS, satélites e missões espaciais. Se os glaciais continuarem a sumir, os polos podem mover-se até 27 metros até 2100. As buscas subiram porque liga-se a tempo estranho e subidas do mar. Imagine dias mais longos do que o normal. Isso também afeta cronômetros atômicos. Este fato geográfico mostra os interiores dinâmicos da Terra. Um fato engraçado é que poderemos ter pôr do sol mais cedo do que o normal. E isso tudo está ligado ao clima e ao derretimento do gelo. Fiquem atentos ao nosso globo, porque as previsões indicam dias mais curtos vindo por aí. Isso afeta muito os GPS, porém os profissionais estão correndo contra o tempo. E ultimamente a Terra tem mudado de forma brutal. Vocês sabiam que o efeito do ser humano foi capaz de alterar o eixo de rotação da Terra? A inclinação da Terra foi alterada pelo ser humano. Como que a gente conseguiu fazer isso? Nós vamos descobrir nesse vídeo. E vamos falar de um efeito causado pelo ser humano. O ser humano, o efeito que ele causou chegou a alterar o eixo de rotação da Terra. Então, para quem não sabe, né, o planeta Terra, ele tem um eixo de rotação. Primeiro, se você acredita que a Terra é redonda, né? Espero que todo mundo que esteja aqui acredite nisso, né? Tô brincando. Bem, você tem o eixo de rotação da Terra, esse eixo tem uma inclinação, né? 23,5 graus, a Terra gira em torno desse seu eixo, e durante o passar de muitos anos, né, esse eixo ele também sofre uma variação num movimento que a gente chama de precessão. A rotação, né? Esse eixo de rotação da Terra, ele oscila já naturalmente. Então, você tem ali todo o ferro, né, que está fundido no núcleo da Terra, o derretimento do gelo, correntes oceânicas, furacões, tudo isso faz com que o eixo de rotação da Terra sofra uma variação. A gente chama de deriva polar, que é a deriva do eixo de rotação da Terra. Só que agora os pesquisadores descobriram um fator assim muito mais interessante, que não é um fator natural, mas sim um fator que a gente chama, né, o pessoal costuma dar o nome de antropogênico, ou seja, que é o ser humano que está afetando aquilo. Então isso é muito interessante mesmo. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que o bombeamento de água subterrânea na Terra chegou a um nível tão grande, nós bombeamos tanta água subterrânea do planeta Terra, que esse bombeamento, eles conseguiram isolar todos os outros efeitos e chegaram a essa conclusão de que esse bombeamento da água subterrânea da Terra fez com que o eixo de rotação da Terra variasse. Olha só, é o ser humano alterando o eixo de rotação do planeta. Olha que coisa muito interessante. Isso aí foi um trabalho totalmente de geofísica, né? Foi publicado numa revista muito importante chamada Geophysical Letters, né? Geophysical Research Letters, que é a revista aí que fez essa publicação, e é muito interessante. Os pesquisadores eles chegaram à conclusão de que o ser humano já bombeou 2.150 gigatoneladas de água subterrânea. Isso é muito interessante, tá? E com isso, com esse bombeamento de água, o eixo da Terra já se inclinou 80 centímetros para leste entre os anos de 1993 e de 2010. Então, em apenas 7 anos, o eixo de rotação da Terra variou 80 centímetros para leste, graças ao bombeamento de água subterrânea do nosso planeta. Os pesquisadores, né, eles explicaram aqui, né, que tudo isso é como se você imagina que você está girando, né, o eixo de rotação da Terra, imagina que você está girando a bola de basquete no seu dedo. Se você conseguir manter ela equilibrada por muito tempo, ela vai girar de forma uniforme ao longo do seu dedo que está representando o eixo. Mas aí você começa a colocar
algum peso, né? Algum peso numa parte, um peso na outra, você vai começar a ter que deslocar esse eixo. O eixo de rotação da Terra é exatamente dessa maneira. Funciona exatamente dessa maneira. E então a extração de água é como se você estivesse tirando peso dali daquela bola. E isso vai fazer também com que o eixo de rotação ele possa sofrer essa alteração. Isso aqui, na verdade, não é uma coisa nova. Isso aqui foi essa ideia de que a extração de água subterrânea pudesse alterar o eixo de rotação da Terra. É uma ideia que vem sendo proposta desde 2016, na verdade, né? Então a capacidade da água alterar o eixo de rotação da Terra foi descoberta em 2016 e até agora a contribuição, né, para essa mudança não era explorada. Só com os modelos que foram criados agora, modelos de geodinâmica que a gente chama, que estudam a dinâmica do planeta Terra, é possível fazer isso. O modelo, né, esse modelo que eles fizeram aí para poder fazer esse estudo, ele combinou com a deriva polar observada quando os pesquisadores incluíram, né, as 2.150 gigatoneladas de redistribuição de água subterrânea. Sem essa água, o modelo estava fora do lugar onde ele tinha que estar, 78,5 centímetros. Ou seja, ele sofreu um desvio de 4,3 centímetros por ano. Essa que foi o resultado que os pesquisadores chegaram. Tem uma coisa aqui muito interessante, então isso aí foi todo um modelo geodinâmico que levou em consideração a deriva, né, ou o deslocamento polar que a gente chama, que eles fizeram. Existe também o ponto em que de onde essa água foi retirada. Isso aí tem um fator muito importante. Os pesquisadores fizeram um cálculo muito legal e chegaram à conclusão de que o efeito ele foi amplificado porque grande parte dessa água ela foi removida nas latitudes intermediárias do hemisfério norte, em locais ali onde está tendo esgotamento de água subterrânea, como é o noroeste da Índia e também o oeste dos Estados Unidos. Eles falaram que se essa perda de água tivesse ocorrido perto do Equador ou perto dos polos, esse efeito seria menor por conta daquilo que eu já falei para vocês, que é a redistribuição de massa que vai ocorrendo. Quando saiu esse estudo aí, muita gente ficou preocupada com relação a mudanças, né, no clima principalmente. O que os pesquisadores falaram é que essa oscilação extra, além da natural, lembrando que isso é uma oscilação além da natural. Naturalmente, o eixo já sofre uma oscilação. Eles falaram que essa oscilação extra ela é pequena demais para afetar o clima ou as estações do ano, mas as descobertas podem permitir que os cientistas usem a deriva polar como uma ferramenta para avaliar outros fenômenos. Olha só que coisa legal. E tudo isso aí que eles fizeram, o estudo que foi feito, oferece uma maneira de verificar quanto o aumento do nível do mar, o bombeamento de águas subterrâneas está causando à medida que a água flui rio abaixo, né? E finalmente atinge o oceano. Então ele pode ter todo um efeito nesse estudo aí de verificar, né, o quanto que o nível do mar está aumentando. Outra coisa que eles falaram, né, as medições astronômicas detalhadas da localização do eixo polar, elas remontam no final do século XIX e a deriva polar pode rastrear o impacto humano na água do planeta no século passado, ou seja, eles podem pegar tudo isso que eles fizeram agora e rebobinar aí a fita, né, para entender qual foi esse efeito no passado. Então tá aí um trabalho muito interessante, um trabalho envolvendo geofísica. Aliás, ontem estava envolvendo geofísica, hoje também está envolvendo geofísica, porque é o efeito que o ser humano está causando no planeta Terra. Lembrando de novo, né, o eixo do planeta Terra ele já varia, ele já oscila de forma natural, mas agora estamos chegando à conclusão de que bombear a água subterrânea, gigatoneladas de água, como foi falado aí, esse bombeamento de água pode acabar afetando, está aí mostrado por esses cálculos que eles fizeram, acabou afetando ali o eixo de rotação da Terra. Então tudo isso é muito legal, tá aí, né, para
sempre tem gente que acha que a Terra nem se movimentar se movimenta. Ela não só se movimenta, como o eixo está rodando. E sabe o que é mais legal? Tudo isso você pode medir. Está aí medido, está aí calculado e está aí representado direitinho o que acontece com o planeta Terra.